Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1889. Um grupo de militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, assume o poder e põe fim ao regime monárquico. É instaurada a República no país. A data foi transformada em feriado no ano de 1949, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. A proclamação da República é fruto de um longo processo de decadência da monarquia então vigente. Questões como o movimento abolicionista, a Guerra do Paraguai e o descontentamento dos militares com o regime foram determinantes. Olha, nós temos 3 questões consideradas por alguns historiadores como importantes para a queda do Império Brasileiro. A questão abolicionista, que acaba rompendo com um dos pilares que vai sustentar esse império, que foi a escravidão. A questão militar, que vai fazer com que o exército ele acabe rompendo com o Estado imperial. Essas 2 questões foram mais decisivas. E temos uma questão que eu costumo dizer que ela corre por fora, que é a questão religiosa, que ela não chegou a ser tão incisiva para a queda aí do Império no final do século XIX, como essas 2 primeiras questões que nós colocamos, a abolicionista e a militar. Mas a questão religiosa ela tem um aspecto relevante também, na medida que nós temos ali a ruptura da famosa política do padroado, daquelas relações ali entre o Estado e a Igreja. Essas relações elas vão romper. No Maranhão, no entanto, a novidade demorou a chegar e o reconhecimento não foi imediato. É interessante porque a República ela chegou tardiamente no Maranhão. O movimento ele veio do interior para a capital, mas de uma forma pacífica. Apesar de saber que o movimento no interior existiu alguns conflitos, houve a formação de clubes republicanos, panfletagem, jornais, mas a capital ela recebeu, na verdade, a proclamação da República de uma forma bem mais... Quando eu falo a capital, não é a população, mas são os agentes que estavam no poder. Esses agentes que estavam no poder, e aí você fala de setores militares que tinham apoio de proprietários de terra, aceitam a República, diferentemente do que se tem, por exemplo, lá na capitulação, que muitos chamam de adesão, do Maranhão à independência do Brasil. 135 anos depois, a República passou por diversos desafios, como golpes e atentados contra o sistema. Ainda assim, continua a ser o modo de organização política da sociedade brasileira. Eu acho que falar de proclamação de república vai muito além de falar de política, vai mais para o contexto de democracia, né, em que as pessoas elas começaram a ocupar um espaço na sociedade de um modo geral. Então vai muito além do histórico para a nossa sociedade de hoje.